Muito bom dia, amados. Aqui estamos nós mais uma vez com a nossa hora silenciosa. Hoje estamos em Atos, capítulo 7, e vamos olhar desde o versículo 17 até o versículo 29. Também não queremos esquecer já o início da grande palestra de Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de sabedoria, de graça e poder. E a forma evidente como nós vemos esse homem cheio do Espírito é a pregação dele. A forma como ele, ao abrir a sua boca, pregava o Senhor Jesus Cristo. E é exatamente esse o foco da sua mensagem. Ao lermos todo este panorama bíblico que ele faz do Antigo Testamento até chegar ao Senhor Jesus, nós não podemos esquecer o objetivo da sua pregação, que deve ser o objetivo de toda a pregação, que é apresentar o Senhor Jesus Cristo. Assim, ele é o clímax, ele é o âmago, ele é exatamente o objetivo, a meta de todo o ministro, de todo o crente, de todo o Filho de Deus. É o Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós estamos a ler esta história, não nos podemos esquecer a razão pela qual ele está a dizer o que está a dizer, porque é que ele começou em Abraão, depois foi para Moisés, passou também pelos patriarcas, porque é que ele está a fazer isto? E não há dúvidas. A centralidade da sua mensagem é o Senhor Jesus Cristo. Então hoje a lição é simples. Olhando desde o versículo 1 até agora, até o versículo 29, as lições são simples. Quando nós começamos a ler bem no início da história acerca de Abraão, nós nos apercebemos que há algo que Estevão apresenta, não é? Inspirado pelo Espírito Santo, que no Antigo Testamento não era claro para nós. É o facto de Deus ter chamado Abraão muito antes do relato de Gênesis capítulo 12. Isto porque, por causa dos lugares onde Estevão menciona que o chamado de Deus aconteceu. Assim, então, o texto é muito claro que Deus apareceu a Abraão quando ele ainda estava na Mesopotâmia, de uma forma mais específica em Ur dos Caldeus. Que se nós vamos a Gênesis capítulo 11, o texto nos diz que Abraão estava em Ur dos Caldeus e foi para Harã com o seu pai, assim, onde ele morreu. Assim, e aí em Harã, assim, quando o seu pai morre, então Deus volta a aparecer e Deus então chama Abraão novamente para que ele saia da sua parentela, para que ele vá para a terra que Deus tem para ele e que Deus iria dar-lhe então uma grande descendência. Assim, então, Abraão, a história é muito clara, não saiu à primeira, mas saiu à segunda. Não é? E isto vai mostrando a tendência do povo israelita ao longo da história, do povo judeu ao longo da história. Quando nós olhamos um pouco mais à frente, quando Isaac nasce, cresce, casa, e quando a sua esposa, que não podia ter filhos, mas Isaac orou e ela então teve gêmeos, Deus sempre a fazer mais do que aquilo que nós pensamos e imaginamos. E as crianças lutavam dentro do seu ventre. Assim, diz-nos a história que Deus apareceu a Rebeca e Deus revelou a Rebeca o destino, o plano que ele tinha para estas crianças. Assim, quem é que ele iria usar de misericórdia? Assim, e parece que Isaac, que certamente sabia desta profecia, desta revelação de Deus, não levou em conta o plano de Deus, a vontade de Deus. Não é? E sabemos então do seu amor para com Esaú, do seu desprezo para com Jacó, de todos os problemas familiares que vieram daí, tudo porque o plano de Deus foi esquecido, foi rejeitado, foi colocado de lado. Um pouco mais à frente aparece Jacó, o famoso lutador de Deus. Aliás, o nome é mudado para Israel, assim, e então Jacó passa a ser famoso por ser um homem que luta contra Deus, assim, um homem que sempre está em conflito com o plano de Deus. Além disso, a história vai avançando e os filhos de Jacó vão revelando também pela sua natureza, pelos seus atos, que eles também sempre lutam contra o plano de Deus. Quando o seu irmão José revelava aquilo que Deus estava a dizer por meio dos sonhos, não é? Assim, eles lutavam, eles tiveram invejas, tiveram ciúmes, venderam o seu irmão. Assim, então isto passou sempre a ser parte normal da vida
dos judeus, não é assim? A rejeição, a incredulidade, a teimosia diante do plano que Deus tinha para eles. Mais tarde, depois de passarem 400 anos no Egito e já debaixo da opressão dos egípcios, nasce uma criança que Deus escolhe salvar, que é Moisés, formoso aos seus olhos. E Deus então começa um plano na vida de Moisés. E o plano era libertar o povo. Quando Moisés pela primeira vez se dá a conhecer ao seu povo, assim, ainda que usou meios carnais para mostrar que ele era o libertador, não é? Nós sabemos que ele foi rejeitado. Assim, que os judeus que lutavam um com o outro sabiam daquilo que Moisés tinha feito e que então eles disseram: quem és tu ou quem te fez juiz entre nós? Então notem a primeira rejeição daquele que Deus iria usar para libertar o seu povo. Então algo que é sempre normal na vida dos judeus é esta rejeição. Então é muito clara a mensagem de Estevão, não é? A linha de pensamento dele é: vejam como sempre foram rejeitando a vontade, a revelação, o plano de Deus para as vossas vidas. Desde os vossos pais. Esta tem sido a tendência. E agora que Deus revela a sua maior revelação, que é Jesus Cristo, vocês também fazem exatamente a mesma coisa. Rejeitam-no, desprezam-no, lutam contra a vontade de Deus. E este é o objetivo da mensagem, é mostrar como sempre houve uma luta contra a revelação de Deus. E isto levou-me a pensar logo de manhã, para mim mesmo, em primeiro lugar: Mário, como é que tu estás quando Deus mostra a sua vontade? É a primeira, é a segunda? Quantas vezes Deus tem que falar-me para que eu comece a fazer a sua vontade? Sou também como o povo judeu, teimoso, duro, incrédulo. Quando Deus decide revelar-se, decide mostrar aquilo que Ele quer de mim. Este foi o meu primeiro pensamento. O segundo pensamento também é muito claro, que é nunca esquecer que o objetivo da minha vida, a meta para a minha vida, é mostrar o Senhor Jesus. Tal como Estevão, que diante daquele sinédrio de 70 pessoas, tem um objetivo, que é mostrar o Senhor Jesus Cristo. Não era mostrar a eloquência da sua mensagem, o quanto ele sabia do Antigo Testamento, mas era revelar o Senhor Jesus. E é exatamente isso que eu e tu devemos procurar para as nossas vidas. Mostrar o Senhor Jesus. Que Ele seja o centro das nossas vidas, das nossas palavras, dos nossos atos. Esposas, mostrem o Senhor Jesus no vosso relacionamento com o vosso marido. Maridos, amem as vossas esposas como Cristo ama a Igreja. Filhos, honrem os vossos pais como o Senhor Jesus honrou o seu Pai, o glorificou nesta terra. Servos, trabalhem como para o Senhor, com excelência, fazendo todas as coisas de coração. Assim, sabendo que o Senhor Jesus é o verdadeiro patrão, o verdadeiro Senhor das nossas vidas. Notem, Jesus é sempre o centro, o objetivo para todos nós. Que Deus vos abençoe, que Deus vos use desta forma. E lembrem-se então destas duas práticas importantes, que é obedecer rapidamente, imediatamente ao Senhor e mostrar Jesus com as vossas vidas. Bom dia.